A gente vai estudar é a seleção massal. Eu já gostaria, inclusive, nesse primeiro momento, já de fazer um paralelo aí, né, entre a seleção massal e a seleção com teste de progênio. Acho que é mais fácil da gente entender fazendo essa comparação. No caso aí da seleção massal, né, ela assim como a introdução e a seleção com teste de progênio, a gente vai selecionar na variação existente ali de mutações, né, de cruzamentos naturais. Só que pelo fato dela ser uma seleção fenotípica, nós vamos trabalhar, ela vai ser mais efetiva, na verdade, em características com alta herdabilidade, né? Então, as características que têm maiores herdabilidades, a gente pode trabalhar com esse tipo de seleção, tudo bem? Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, né? Então, quando a gente trabalha, a seleção ela é feita de forma fenotípica, né? A seleção ela é feita fenotípica e é mais indicada para características que têm alta herdabilidade, né? A gente tem que ter isso bastante em mente. Aqui eu tenho um esquema para poder a gente também facilitar nosso entendimento. Então aqui nós temos, deixa eu ver se eu consigo deixar num tamanho razoável. Então aqui, ó, um esquema, né? Nós temos a população inicial, pode ter sido aí oriunda, né, de uma seleção em determinada lavoura, como foi feita lá no caso do feijão carioca, ou pode ser uma população cedida por uma instituição parceira. Você coloca essa população no campo e avalia as plantas aí fenotipicamente, né? Você não tem repetição, você vai lá e coloca as plantas no campo, avalia, seleciona essas plantas de acordo com o interesse do programa, né? Então, se é cor do fruto, se é hábito de crescimento, né? Determinado ou indeterminado, produtividade, né? Então, você vai selecionar de acordo com a característica que tem interesse. Eu citei algumas aqui, mas só para ilustrar, mas é preferível que você trabalhe com características, né? Primeiro você verifica se essas características têm alta herdabilidade ou não. Tudo bem? Então tem que ficar claro isso. E aí, levando em consideração a herdabilidade e as características que você tem interesse, você vai lá, seleciona algumas plantas, né? Se for de feijão, você debulha, né, a vagem lá. Após debulhada as vagens dessas plantas, você pode misturá-las, né, e plantar na geração seguinte aqui, ó. Então, aqui essa nova população aqui, ela é oriunda, né, da mistura das sementes das plantas selecionadas aqui. E assim você faz novamente e avança mais uma geração, né? E desse modo aqui a gente espera que com o decorrer das gerações de seleção, né, a nova população ela seja melhorada, ou seja, ela tenha mais frequência de alelos favoráveis e ela tenha uma média maior do que a população inicial, tudo bem? Então, nesse caso aqui, recapitulando, né, nós temos que trabalhar com características de alta herdabilidade, a seleção ela é fenotípica, né, e a gente espera, né, ter uma média melhorada com as gerações aí de seleção, tudo bem? Então, esse é o método de seleção massal, né? Seleção massal. Aqui um exemplo de aplicação de seleção massal. Aqui é um exemplo, eu dei um print aqui no livro do professor Aloysio Borém, né? Aí ele cita aqui as fontes que ele utilizou. Então, essa tabela aqui diz respeito ao conteúdo médio de óleo, né? Vou pegar aqui, de óleo e de proteína, né? Em quatro subgrupos da população original após 90 gerações de seleção massal. Então, o que foi feito aqui? Partiu-se, né, de uma população original que tinha média aí, ó, de porcentagem de óleo de 4,7
e de porcentagem de proteína 10,9. O que é que foi feito aqui? Ó? Foi feita seleção massal no sentido de aumentar o conteúdo, né? Então, foram selecionadas espigas por 90 gerações no sentido de aumentar o conteúdo de óleo e de proteína, né? E também houveram um grupo de espigas selecionadas para a redução do teor de óleo e de proteína. O que é que a gente observa aqui? Ó? Que tanto no sentido de aumentar como no sentido de diminuir, a seleção massal ela é efetiva, né? Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem esse exemplo prático aí da eficiência da seleção massal, que ela é até dividida, né? Alguns autores dividem em positivo e negativo. Por exemplo, você pode, aqui é um exemplo, né? Mas você pode trabalhar na sua população no sentido de selecionar para aumentar a média ou então eliminar aquelas plantas indesejáveis, né, no caso, que estão diminuindo a média da população por característica que você tem interesse. Então, aqui um exemplo, né, de aplicação de seleção massal. De seleção com teste de progênie. Né? No caso aqui, né, a população inicial, ela do mesmo modo que a seleção massal, ela, nesse caso aqui, ela não foi oriunda de um cruzamento prévio, né, que você adquiriu essa população, né, por introdução de outra instituição, ou então você fez aí uma coleta, né? De modo que você tem uma variação que você vai selecionar. Nesse primeiro momento aqui, você vai selecionar lá plantas individuais de forma fenotípica, né? Você vai ver as plantas, né, que apresentam as características que você tem interesse e vai selecioná-las. E aí, ó, no caso da seleção massal, você pegava essas plantas, debulhava conjuntamente e plantava na geração seguinte. Nesse caso aqui, da seleção massal com teste de progênie, é diferente porque ó, cada planta dessa ela vai dar origem a uma linha aqui, ó, uma linha ou parcela, né? Ó. Então, elas não, cada planta dessa aqui ela não vai ser mais colhida e misturada com a outra planta selecionada aqui, ó. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, a gente já observa diferença, né, da seleção massal. O fato da gente estar testando aqui essas plantas, né, em linhas ou em progênies possibilita que a gente trabalhe com características que não têm herdabilidade tão alta, né? Então, na seleção massal, como não tinha teste de progênie, a gente tinha que trabalhar, ela é mais indicada para características com mais alta herdabilidade. Nesse caso aqui, não necessariamente, né? A gente pode trabalhar com características de herdabilidade um pouco menor. E assim a gente faz, né? Seleciona aí plantas dentro da linha aqui, né? Ou então selecionar a linha, já que essa população aqui ela nem tem tanta variação assim. Ela pode ser uma população formada por mistura de linhas homozigotas, né, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, se ela for assim constituída, né, a gente não vai ter ganho selecionando dentro da linha, né, a gente seleciona entre as linhas. Após identificar, né, as progênies superiores, a gente pode partir para ensaios, né, com repetição em um local ou mais de um local, e depois aí indicar, né, uma linhagem ou duas, né, ou um grupo aí de 3 linhagens para serem constituírem a nova população, né, de modo que elas possam ser plantadas juntas, né, ou então serem selecionadas apenas uma linhagem para cada nova população melhorada. Então, nesse caso aqui, a diferença é essa, né? A seleção agora tem teste de progênie e isso permite que a gente trabalhe com características de uma herdabilidade não tão alta como a exigida para a seleção massal.